Candidata ao Senado italiano, a advogada ítalo-brasileira Luciana Laspro integra a lista eleitoral do MAIE, Movimento Associativo Italiano all'Estero. Ela é capolista, isso quer dizer cabeça de chapa. Ela é também integrante do Comitês de São Paulo. Então, dando sequência à série de entrevistas com todos os candidatos do Brasil para a renovação do parlamento italiano, nós observamos que ela, inclusive, já foi candidata em outras oportunidades. Em 2018, para o mesmo posto, ela obteve mais de 9.000 votos. Luciana, que a motiva a concorrer de novo? Em primeiro lugar, Peron, bom dia, boa tarde para vocês todos. Eu queria agradecer o trabalho da revista Insieme, a você pessoalmente, primeiro por dar esse espaço para todos os candidatos poderem falar sobre as eleições e poder explicar cada um o que pretende fazer, o que faz e o que pretende ainda levar ao parlamento, né? Eu acho que esse é um trabalho da revista Insieme belíssimo e agradeço sempre a vocês, porque é um espaço que a gente tem para poder esclarecer e, enfim, é isso aí. Primeiro de tudo, esse é o agradecimento que eu faço a você. Muito obrigada, Peron. A redução das vagas no parlamento, Luciano, nós vamos ter aí a disputa dos votos é um pouco mais acirrada nessa eleição, né? Eu queria saber como é que você analisa esse quadro, nós sabemos que, por exemplo, a Argentina tem o dobro, ou quase o dobro de votos dos eleitores do Brasil. Como é que você está articulada em outros países e que perspectiva você tem diante desse quadro? Olha, as perspectivas são muito boas. Eu sempre lutei por todos da América do Sul. Eu acho que a gente nunca ficou só, é Brasil, é Brasil. Sou brasileira, vivo no Brasil, com muito orgulho, por sinal, mas jamais falei mal dos outros países. Nós somos a América do Sul porque somos italianos. Isso, para mim, é o maior orgulho de todos, dizer que somos todos italianos. Peron, a gente luta... É uma luta diária, que eu trabalho com cidadania italiana, trabalho com pensionatos italianos, o meu trabalho é voluntariado, você sabe, voluntário. Então, aqui no patronato, que também é a minha atividade principal, na verdade, né? A gente aqui preza por tudo isso. Então, não só a gente, na campanha, não só a gente vai fazer pelo Brasil, como por todos. Então, assim, pretendo sempre levar o nome de todos, diferentemente de muitos aí que falam, ela faz pela Argentina. Não, faço por todos, Peron, porque somos principalmente uma sociedade civil. Então, é um movimento. Por que me candidatei pelo MAI? Vou te responder dessa forma. Por que o MAI, não um partido político italiano? Por quê? Porque a gente quer ser a voz da comunidade. É isso que eu prezo mais e por isso que eu tenho muito orgulho de sair pelo MAI, respondendo, inclusive, aí a muitas críticas que me fazem pessoalmente e fazem ao MAI. O MAI é um movimento associativo italiano all'estero, composto por pessoas da comunidade italiana. A gente trabalha porque quer, a gente trabalha porque gosta, a gente trabalha porque vive a italianidade no dia a dia. A gente escolheu fazer isso, nós escolhemos, nós somos... Os italianos fora da Itália, nós vivemos isso no dia a dia. Isso me engrandece, isso me enobrece e enobrece ao MAI. Eu tenho muito orgulho de verdade. Eu quero, na verdade, Peron, assim, eu acho que o MAI, todos que estão no nosso movimento, tem a voz junto com a gente, diferentemente de partidos políticos que, chegando lá, acabam tendo que usar o quê? O que o partido manda. E o que acontece? Nada. São obrigados a votar como o partido manda, são obrigados a falar o que o partido pede, são obrigados a ser a voz do partido político romano italiano. Não, nós não. E é por isso que eu vou repetir. Escolho o MAI e vou escolher sempre uma sociedade civil, um movimento da comunidade em si. Somos ítalos brasileiros, somos todos unidos numa só voz.
E esse é o meu lema, trabalhar pela comunidade. Você também integra aqui no Brasil como é o movimento Italianità em Movimento, né? Exato. O que diverge mesmo entre MAI e Italianità em Movimento e as demais correntes políticas? Esse movimento, inclusive, teve algum sucesso aí nas eleições dos comitês. Vou explicar melhor aí para o eleitor o que isso significa para a comunidade, né? Essas diferenças entre correntes e inclusive em candidaturas, é claro. Né? Claro. Explico assim. Na verdade, Peron, eu, na última eleição ao parlamento italiano, já concorri pelo MAIE, onde sou suplente do Ricardo Merlo, que é o nosso senador pelo MAIE. Eu, como você começou na abertura, né? Sou suplente do Merlo e depois aqui pelo Brasil, nós constituímos o Italianità em Movimento. O que é isso? Um outro movimento que nós criamos, teve, claro, outros membros também de todo o movimento nacional. Para quê? Para a gente competir também nacionalmente. Por quê? Não adiantava ficar uma circunscrição fechada aqui. A nossa ideia, Peron, é sempre fazer por todos e não sozinha. Então, criando um movimento unido, que é o que eu pretendo, inclusive, até vou te dar uma das propostas já, hein? Vou me antecipar, Peron, explicando sobre Italianità em Movimento. Quero levar junto conosco para, por exemplo, quando a gente estiver no parlamento, se Deus quiser, estaremos, que todos estejam conosco, a voz do Italianità em Movimento, a voz também de todos os presidentes do Comitê. Eu queria criar uma comissão junto, que todos os representantes dessas entidades pudessem estar junto conosco, pudessem ser a voz junto conosco. Porque sozinha, Peron, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, que estejam sempre juntos e que a gente faça propostas juntos. Já estou aberta para isso sempre. Os comitês, presidentes dos comitês, que estejam comigo também nas propostas, nas aberturas de vozes perante tudo. É isso que a gente quer, que estejam todos juntos, porque a gente vai atingir as conquistas maiores, sabe? E em nome sempre da comunidade, que eu acho que nós estamos, se fomos eleitos no Comitê, é pela comunidade. O Italianità em Movimento teve um grande sucesso. Por quê? Porque a gente foi em busca de quem realmente é da comunidade. As pessoas acabaram acabaram abraçando a causa, porque somos todos da comunidade italiana, trabalhamos com isso e acabamos juntando um grande número de pessoas que realmente conhecem o que está falando. Ninguém veio agora, ninguém chegou agora, ninguém... caí de paraquedas. Sou celebridade e vou dar o meu nome para participar de uma eleição. Não. A gente está aqui no dia a dia, batalhando por tudo e por todos. Então, foi daí, te explico, respondendo a pergunta da Italianità em Movimento. Cada um de nós tem um trabalho diário e cada um de nós juntou a força para poder concorrer nas eleições. E o resultado chegou, tanto para o Comitês quanto para a TDE, e está chegando cada vez mais. Por quê? Porque a gente faz em nome da comunidade e não para partido político, como eu te falei. Outra coisa que eu queria te falar, por que o MAI? Pelas conquistas que o MAI teve, pelas conquistas que o MAI mostrou, que eu queria até, se possível, deixar um link para você aí na revista, né, na entrevista, para que as pessoas possam conhecer. O MAI fez Sportello no Espírito Santo, tentou abrir um Sportello também em Santa Catarina, o consulado em Santa Catarina, que por algum motivo acabou troca de governo de outro, acabou não conseguindo efetivamente abrir, porém o caminho já foi aberto para que se efetivamente fizesse. Hospital na Venezuela, também em Manchester, abertura de consulado ou de Sportello, agora não me lembro de cabeça, mas enfim, são muitas as conquistas que se mostraram feitas efetivamente, né?
Aí eu te pergunto, e os outros partidos, Peron, o que fizeram? Quem está lá, o que fez, né? Celebridades, o que poderiam fazer, o que conhecem da comunidade italiana? Então, é isso que eu pergunto, por que eu peço, né? Por que eu me candidatei novamente? Porque eu conheço muito do que a comunidade precisa, porque eu vivo isso no dia a dia. Eu acabo me estendendo, né? Vou falando muito, atropelo uma pergunta atrás da outra. Mas, assim, aparecer só em ano de eleição é fácil. Difícil é a gente estar aqui no dia a dia. Por exemplo, eu não parei de trabalhar durante a pandemia. Difícil era a gente ver, Peron, as pessoas que ficaram barradas e não podiam ir acudir um familiar doente na Itália. Por quê? Porque não podia atravessar uma fronteira. Difícil era a gente ensinar e tentar descobrir como fazer o que era um Green Pass para poder viajar. Difícil era a gente conseguir entender um formulário, como preencher um formulário para a pessoa conseguir chegar no aeroporto, para a pessoa poder ter uma autorização. Então, assim, o que eu peço, por que eu peço voto para mim? Por que eu peço voto para o Maia? Por que eu peço voto para pessoas que trabalham efetivamente para a comunidade? Porque, assim, é isso que a gente faz. Eu tenho o meu escritório aberto aqui ao público, eu tenho o meu celular disponível, que você pode passar, sou eu mesma que atendo, sou eu mesma que respondo, o nosso escritório atende a comunidade, sempre atendeu. Estou sempre aqui, sempre vou estar, independentemente de resultado ou não, estou sempre aqui para ajudar. Eu preciso da ajuda de todos para que a gente alcance esse objetivo maior, mas não é o meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida eu cumpro dia a dia, e com muita alegria, com muita felicidade. Eu já tenho isso, assim, para mim, a maior vitória já é o meu dia a dia, é de ver a comunidade conosco, é de ver a gratidão de cada um deles numa ajuda que eu dê, como eu faço para agendar o meu passaporte? Faça assim, assim, assim. Olha, o melhor dia para você é esse. Como eu faço para conseguir um contato de um fast it que eu não sei fazer? Como eu faço para... São coisas assim. Outra bandeira, Peron, outra, já estou te antecipando as nossas propostas. O consulado trabalha e trabalha muito, os funcionários do consulado, apesar de muitos dizerem, o consulado tem aquelas filas gigantes, tem sim. E é absurdo a fila que tem no consulado, mas não é culpa do funcionário. Os governos têm que mandar recursos e recursos que sejam destinados para isso mesmo. Não adianta criar a taxa de 300 euros, como foi criada pelo partido PD, e fala, que orgulho que eu tenho de criar e mandar recursos para o Brasil e para a América do Sul. Esses recursos não servem para isso. Esses recursos vieram com outra destinação. Aliás, 1/3 só do recurso chega, né? Porque o restante fica para a Itália. Enfim, e o que chega só pode ser feito o quê? Reforma, mobiliário, o que, graças a Deus, até alguns consulados até fizeram. Porém, isso é pouco. Nós queremos o quê? Que esses recursos sejam investidos em capacitar. Se tem o dinheiro, como chegou o dinheiro, que eu acho, na verdade, um absurdo você pagar por um direito. Na minha opinião, e o que eu vou lutar por isso é que essa taxa não se exista mais. Porque se faz na Itália, não precisa pagar. E como? Aqui, por quê? Isso aí inclusive, não me vem a palavra agora, Peron, é desonesto, vai. Você está aqui no Brasil, você paga a taxa de 300 euros. Quem faz na Itália, a mesma coisa, o seu direito, você paga. Por quê? Que discriminação é essa? Não é justo. Agora, se tem o dinheiro, se está sendo pago, por que não investir em tecnologia? A nossa bandeira vamos investir em tecnologia. A Itália é um berço da tecnologia. Aqui as filas são de 10 a 12 anos de espera. Por que não investir na tecnologia? Por exemplo, vou te explicar. Os documentos são analisados individualmente na cidadania, um a um por cada funcionário, manualmente. Por que não disponibilizar com esse dinheiro para os funcionários do consulado uma tecnologia onde esses documentos sejam analisados por máquinas, por exemplo, e esses funcionários poder usar do tempo, usar da capacidade deles, que são
realmente são funcionários brilhantes que a gente vê, eu digo por São Paulo, que é onde eu estou, mas a gente vê em várias outras circunscrições também, funcionários brilhantes que atendem lá e dão sangue no dia a dia. Eles podem usar para fazer o quê? Fomento Brasil-Itália, cultura, tantas outras coisas que eles podem usar das próprias capacidades, não ficar lá no dia a dia, um a um, manualmente. A gente usando da tecnologia, a gente poderia deixá-los muito mais livre o tempo para fazer outros projetos, né? A gente poderia, por exemplo, uma pessoa que demora não sei quanto tempo, quantas horas, para analisar uma documentação de uma família, deixar isso na mão de máquinas, que seria tudo isso muito mais rápido, feito muito mais rápido, e essa fila acabaria muito mais rápido. Por exemplo, prenota, fazer isso, claro, sempre com muita atenção também aos despachantes, para que não seja também uma maneira ruim para a nossa comunidade, claro, tem tudo isso. Mas, por exemplo, a pessoa entrega os documentos, são analisados tudo digitalmente, virtualmente, porque um documento, por exemplo, não pode ser uma via digital, tem que ser uma via física do documento. Isso só gera poluição de papel, coisas desse nível que eu te digo, porque a gente poderia suprir, né? E deixar uma coisa mais automática. Por que manual? Automatizar tudo. Isso liberaria muita coisa. A Suprema Corte acabou de decidir uma questão que estava pendente. Aí já todo mundo dizia, não, 150 anos já se passaram, isso pode ser diferente. Pelo contrário, a Suprema Corte disse que a cidadania por direito de sangue é alguma coisa, é quase monolítico. Eles tiraram qualquer chance de outro tipo de interpretação, a não ser a transmissão, comprovada. Desde que comprove que descendo de italiano é. Nós temos aí um histórico de obstrucionismo consular, você mesmo tocou, que inclusive não atinge somente quem está na fila, atinge também quem já é cidadão, no caso do passaporte, etc. Tal. Temos a impressão, às vezes, de estarmos sendo, que é como é que se diz, um preconceito contra os italianos na América do Sul. Esse tipo de coisa não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós não temos notícia que ocorre dessa forma lá. Tanto é preconceito que até para funcionários virem trabalhar para cá é difícil. Tem vagas e os funcionários não vêm. Você sendo eleita, como é que você vai encarar esse assunto agora dentro desse novo quadro? Porque, claro, a demanda vai aumentar. Então, na verdade, na nossa visão, na minha visão, a única maneira é digitalização de tudo, a tecnologia. A tecnologia vai ser o carro-chave da nossa campanha, e eu acho que é o que os consulados, as embaixadas, têm que adotar. É a única maneira, porque isso aí desafogaria tudo, desafogaria o trabalho deles, desafogaria a função deles no manual. Isso não é difícil de fazer. Hoje em dia, a tecnologia poderia suprir tantas coisas dentro dessa parte manual de manipulação de documentos. Isso tudo seria feito tendo um bom investimento. Eu acho que isso não é difícil, até porque o dinheiro vem, basta ser aplicado de forma correta, pago inclusive pelos próprios aspirantes, né, à cidadania, né, pago por eles próprios. Eu acho que isso é fácil, é só questão de investimento no local certo, né? A tecnologia que tem que salvar isso, acabaria com a fila rapidinho. É isso. Por exemplo, o passaporte é muito difícil de agendar, eu concordo que é. Mas por quê? Porque só tem 1 ou 2 telefones atendendo em cada consulado. Se você colocar uma inteligência, oh, meu Deus, como se fala? Artificial, atenderia aquela ligação, agendaria todo mundo e todo mundo faria o passaporte muito mais rápido. Agora, ter funcionário para atender, te ver na câmera, estou falando de passaporte. Manualmente falando,
É lógico que é muito mais difícil de agendar. E o número é muito grande de ítalos brasileiros registrados em cada circunscrição, a Léstero, né? Somos muitos. Somos muitos. E a quantidade de funcionários é muito pequena. Eles fazem sim e fazem muito no trabalho, no dia a dia, né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de conhecer de perto o trabalho do consulado e realmente eles fazem, mas não tem por onde. É muita coisa. Desde 2006 nós temos parlamentares lá em Roma. Os nossos problemas, apesar da task force, apesar da taxa de cidadania, etc., parece que estão aumentando. Você acredita mesmo na representação parlamentar nossa lá, que possa resolver alguma coisa? Ou agora, inclusive com a diminuição do número, nós vamos apenas ficar falando para as paredes? Como é que você articularia um movimento, por exemplo, para sensibilizar os demais parlamentares sobre as nossas questões, as questões dessa Itália que está no exterior? Peron, olha, a Itália está com uma crise muito grande, né, também. Enfim, são muitas... Agora, a situação lá está bem grave, mas te respondendo por aqui também o que eu acho que a gente deveria fazer. Por exemplo, o voto feminino, vou por aí, por esse lado. Quanto mais gente, às vezes, quanto mais gente estiver lá, menos se faz. Por exemplo, vamos justificar. Agora é um só para Senado, são 2 para deputados. Antes eram 2 e 4, ok. Foi feito alguma coisa? Não. Agora nós só temos 1 e 2. Podemos fazer alguma coisa? Podemos. O importante é ter a vontade de fazer. O importante é poder chegar lá com a vontade de representar realmente a comunidade. Eu acho que essa é a diferença. Por exemplo, uma dica que eu posso dar, o voto feminino, voto em alguém que conhece a comunidade italiana, voto em alguém que vai lá fazer por você. Então, por isso que eu peço o voto para mim, nesse momento, por mim, porque eu sou capaz de fazer o que a gente está precisando na América do Sul. Porque eu acho que se a gente depender, mais uma vez eu vou frisar aqui, de partidos políticos italianos, a gente não vai sair do lugar. E é por isso que eu peço que a comunidade preste atenção nisso. Somos um movimento associativo italiano e all'estero. A representação feminina vai ser também muito importante, mas principalmente, não podemos depender de partidos políticos que devem obrigação a eles lá próprios. Nós não. Nós devemos a nossa obrigação para a comunidade italiana. Então, é isso. Lá a crise está enorme, lá eles têm problemas com os refugiados, eles têm crise de energia, isso. Eles estão realmente lá com vários problemas. Tem desemprego dos jovens, tem falta de tudo, falta... agora, oh meu Deus, a crise que eles estão passando por conta da guerra também lá em volta, a Itália está praticamente abandonada. Então, assim, não está fácil para ninguém, não está fácil para a Itália, não está fácil para nós, não está fácil para ninguém, Peron, não está fácil. Mas tem que ser resolvido, o conflito tem que ser resolvido. E tem que ser alguém que lute de verdade, lute com coração, lute... mas com sabedoria. Não adianta falar, eu me emociono quando eu escuto o hino da Itália. Eu também me emociono muito. Eu fico feliz pelo que os meus bisavós, trisavós fizeram. Eu também, muito. Mas isso é pouco, Peron. A gente tem que estar feliz porque tudo que os nossos antepassados fizeram, a gente tem que estar feliz pelas músicas que a gente escuta, pela tarantela que a gente ouve, eu amo. Eu danço, eu curto muito, mas isso é pouco. Não adianta cair de paraquedas no ano da eleição, não adianta entrar, agora eu quero ser senador, agora eu quero ser deputado. Não, você tem que estar na comunidade no dia a dia. São 20 anos que eu trabalho com isso. Meu pai, há 30 e tantos anos, que eu junto sempre acompanhei as necessidades da Itália, as necessidades do cidadão italiano, né, do ítalo descendente. Exato. Então, é isso. Por exemplo, outra que ninguém abordou, ninguém. Eu já vi todas as tuas entrevistas que você colheu durante esse período. Alguém falou sobre os trentinos?
Ninguém falou sobre os trentinos, é uma das nossas bandeiras, eles são tão italianos quanto nós. Esse prazo da Lei 379 de 2000 tem que voltar, tem que ser prorrogado. Eles têm o direito à cidadania, sim. Por que não? Como não? Acabou o prazo para você entrar, para você pedir a sua cidadania, você que é trentino, chega. Por quê? Não é mais italiano? É claro que é como nós. São ítalos descendentes, sim. Então, é uma bandeira nossa também. Outra que eu deixei de falar, Perão, queria pedir para voltar um pouquinho. Pessoas com idade têm muita dificuldade em fazer o que nós também temos, eu também tenho. Por exemplo, Fast It. Agora tem o Speed, que talvez muitos aí dos candidatos nem saibam o que é isso, que é a certificado eletrônico que a gente vai ter que ter a partir do ano que vem para acessar o sistema consular. Me diz quem é que sabe fazer isso? Pouquíssimas pessoas sabem, até o que é e até como fazer, né? Então, assim, é justo que as pessoas de idade tenham um canal preferencial no consulado, é outra da nossa bandeira, né? Por que não os consulados abrirem uma tarde, um dia que seja, para atender essas pessoas, atender com um sorriso no rosto, atender com carinho, né? E poder dar para eles essa informação. Eu ajudo a atualizar o endereço, eu ajudo lá mesmo, dentro do consulado, por que não? Né? Ter uma ouvidoria, ter um telefone, os consulados poderiam ter, eles não atendem telefone hoje, por quê? Por falta de pessoal, por falta de recursos, não é por mal, creio eu, né? Mas, assim, tem que ter pessoal, o consulado tem que ter ajuda do governo, né? Por exemplo, os cadeirantes, tem que ter um acesso mais fácil, tem que ter acessibilidade ao consulado. Não é justo chegar lá, tem um elevador, mas tudo bem, você vai ficar na chuva quantas horas lá? Não só eles, todo mundo, na verdade. Nós ficamos na fila, na chuva, esperando até abrir a porta, até isso. Por que não? As gestantes ficarem lá esperando na porta. Por que não ter um canal aberto, assim, de preferência, um canal preferencial, mas digo principalmente para idosos, para pessoas com necessidades especiais, gestantes, né? Mas essa parte do digital, né? Que os idosos, alguns não têm WhatsApp para fazer um passaporte. Como? É videochamada de WhatsApp. Como assim WhatsApp? O que é o WhatsApp? Eu não tenho. Eu tenho um telefone. Deveria ter uma ouvidoria, um telefone disponível, né? Que são coisas assim que o consulado, para ele, seria até bom ter esse outro canal com a comunidade italiana. Mas por que não tem? Por falta de funcionários, né? E eles deveriam ter esse apoio, né? Esse apoio do governo mesmo, né? Um guichê de atendimento. Uma certa época até teve esse guichê que atendia ao público, mas depois não teve mais. Então, assim, eu acho que isso, a gente, quando chega no consulado, a gente, principalmente os italianos, nascidos na Itália mesmo, muitos aqui falam, eu gostaria tanto de me sentir mais na Itália quando eu estou lá. Às vezes eles não têm nem tempo de ser assim, mas chegando lá é a nossa casa, a nossa Itália é lá dentro. Então, assim, imagina aquele acolhimento, se a gente chegar lá, ter um acolhimento por vários funcionários que estivessem lá com mais, eles tendo mais apoio do governo, mais funcionários, um guichê de atendimento, um telefone, que a gente pudesse ligar, pudesse pedir informação, um canal, né? As pessoas têm que perder aquele medo de, eu vou chegar no consulado, eles vão me atender mal? Não, não vão. Mas já aconteceu isso por muitos anos, né? Eu também tive muito medo, uma época, de chegar no consulado lá e ser maltratada. Eu acho que muita gente tem ainda hoje esse medo. Te digo que hoje não é assim, não. Hoje mudou muito. Eu te digo aqui por São Paulo, né? Onde eu tô, mas acho que muitas outras circunscrições. Mudou muito. Mas houve uma época que era pânico geral mesmo. E hoje muitos ainda me falam, eu tenho medo de ir lá. Eu sempre digo, não tenha medo, porque eles estão lá para ajudar a gente. São poucos, mas também estão de coração aberto, né? Mas se o governo pudesse ajudá-los, eu acho que isso seria o essencial. A fila andaria, estaria todo mundo feliz,
com tudo. E lá tem que ser a nossa casa, tem que ser a nossa segunda casa, é a nossa pátria também, né? Estamos falando de coisas miúdas, na verdade. Isso é questão de atendimento, de recepção, de encaminhamento de probleminhas. Claro, essa é uma questão que você domina, você trabalha nesse período, você tem perfeito conhecimento de que essas coisas contam na vida do cidadão. Mas também tem, quer dizer, eu perguntaria para a senadora Luciana, como é que ela atuaria? Por exemplo, também existe o campo cultural, o campo comercial, né? Esse relacionamento Brasil-Itália, que você se referia um pouco antes aí, que são questões macro, né? Vamos dizer, o ensino da língua. Como é que a senadora, nessa área, tem alguma proposta, alguma forma de novas oportunidades, por exemplo, nesse campo? O intercâmbio cultural também, Perão, que também está na nossa pauta, é muito importante, principalmente para os jovens. Os jovens têm que ter um acesso mais fácil lá nas universidades, até para serem mais competitivos, para poderem ter mais chances no mercado de trabalho. E eu acho que, assim, se a gente puder conseguir desburocratizar muita coisa para eles conseguirem um acesso às universidades, nossos jovens estão também muito bem preparados, eles poderem chegar, ter, talvez, vistos, por exemplo, né? A gente sabe que o consulado concede muito visto, tem muita gente boa querendo estudar lá, tendo possibilidade de fomentar isso, né? Currículo, currículo os brasileiros têm, os sul-americanos têm, e poder fazer esse intercâmbio cultural entre Brasil e Itália, trocas nas universidades, eu acho que isso os jovens poderiam ter um campo de mercado de trabalho muito maior, né? Poder circular pela comunidade europeia, já pensou como seria? Eu parto por esse lado que a gente precisa ter uma ligação, não só digo Sul-América, porque estou por essa circunscrição, mas todos, os italianos no exterior, todos, o mundo todo, poder circular com maior facilidade por toda a comunidade europeia, né? Olho no olho aí com o eleitor, na sua campanha? Bom, a nossa campanha, ela é uma campanha limpa, uma campanha feita com coração. As nossas propostas, eu até convido a todos, se puderem entrar no meu Instagram, @luciana.laspro. Tem todas as nossas propostas lá. Devo ter esquecido de várias para falar aqui, não me lembro agora nem as que eu falei. O que eu queria pedir para vocês? Votarem com a consciência. Por exemplo, temos que reduzir as filas, óbvio, claro. É uma das primeiras propostas, porque as pessoas que estão na fila, esperando aqui em São Paulo, por exemplo, mais de 10 anos, são tanto italianos quanto nós. Não tem como a gente negar isso, não tem como a gente deixar eles para trás. E eu acho que quanto antes eles conseguirem fazer a cidadania, mais fácil eles vão poder conseguir estudo na Itália, poder melhorar os currículos próprios e poder melhorar no mercado de trabalho também. Isso é bom para todo mundo, para todos, para ambas as partes, para todos os lados, né? E isso como a gente faz? Com tecnologia. Os filhos, outra que eu me lembrei agora, a paridade da mãe de mulheres na linhagem italiana, que tem os filhos nascidos depois de 1948, que podem fazer a cidadania de via administrativa. E os que nasceram antes de 1948, só fazer via judicial. Está cheio de jurisprudência que já disse que é a mesma coisa, são igualitários. Por que não fazer via administrativa também? Não se justifica, não se explica, né? O reaquisto da cidadania italiana, para quem teve, naquela época, praticamente foi obrigado a se naturalizar brasileiro. Tem muitos que falam aqui, gostaria de, antes de morrer, poder pegar de volta a minha cidadania. Mas, como a gente sabe, somente indo para a Itália, morando 2 anos lá. Quem pode isso? São pouquíssimos os que conseguem fixar uma residência na Itália hoje, né? Quando você fala em tecnologia, você defende aquela tese de se encaminhar a documentação direto às comunes através é isso que você quer dizer?
Não, na verdade não, até pelos próprios consulados. Isso também é uma ideia, seria até uma ideia. Mas eu digo pelos próprios consulados, por exemplo, pegar a certidão do italiano, nascido na Itália, tem que ser uma via original. Poderia ser uma via digital, por que não? Facilitaria a comune, que não tem que pôr no correio. Facilitaria a própria pessoa que está pedindo a cidadania a não ter que solicitar a documentação via correio para entregar no consulado. Bastaria uma via digital, né? Agora, existe até alguns que aceitam via PEC, porém, quem é que tem PEC? Aí é que tá. São coisas assim, né? A gente sabe. O consulado, às vezes, até tem algumas facilidades, mas quem é que sabe o que é uma PEC? Que é uma posta eletrônica, certificado eletrônica. Então, são essas coisas que eu, por conhecer mais, e por isso que eu digo, gostaria que todos prestassem atenção nos candidatos, para ver quem realmente conhece dos problemas da comunidade, né? Quem realmente está dentro disso, participa e quem poderia ajudar. É só isso que eu peço, porque eu sei o que eu jamais pediria se eu não tivesse capacidade, né? Esse é o meu pedido do porquê que eu me candidato e do porquê que eu gostaria de ser senadora. Tem N motivos, Peron, mas o maior deles é esse. Eu não sou celebridade, eu não sou estrelinha, não nasci em berço de ouro, eu só sou uma simples trabalhadora pela comunidade italiana. Só isso. Eu faço de um tudo para poder ajudar cada um que passa aqui por mim, cada um que me telefona, cada um que me liga. Tudo. Por exemplo, tem muitas pessoas querendo que a graduação que fez aqui no Brasil tenha validade na Itália. Claro, é um direito da pessoa, ela já fez esse estudo. Então, assim, desburocratizar tudo isso, né? Para que o diploma tenha validade lá também. A gente sabe como faz, eu explico para muita gente como fazer. Mas tem toda aquela burocracia. Vamos desburocratizar isso. Vamos usar da tecnologia também para isso, né? E as universidades estão dispostas lá também. As universidades querem receber estudantes de todo mundo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado, né? Senadora Luciana, os candidatos recebem do sistema Itália uma lista dos eleitores. Eles estão no América do Sul inteiro, mas você tem que encontrar esses eleitores. A burocracia se baseia na questão da privacy, da lei da privacidade, para não fornecer um e-mail ou um telefone. No entanto, fornece o endereço físico da pessoa. Quer dizer, dá todas as coordenadas, simplesmente é um grau de dificuldade a mais para você chegar lá. Quer dizer, a privacidade da pessoa já foi, se é em cima disso, ela já foi quebrada quando você dá o endereço do teu eleitor. Não é? Como é que você vê isso? Não seria muito mais fácil para os candidatos poderem ter diálogo com os seus eleitores, apresentar suas propostas? Isso não seria uma questão a ser discutida no seu ponto de vista? Sim, eu acho, e já faz bastante tempo que a gente fala, o consulado até começou agora a pedir, né, os consulados, telefones e e-mails das pessoas, mas na lista não é disponibilizado. Eu te confesso que eu nem peguei essa lista, Peron, porque eu acho inviável mandar carta, eu acho, inclusive, que é uma poluição para mim. É custoso, nós não temos dinheiro para começar, fazemos uma campanha por conta e limpa, e com base na amizade e no voluntariado, inclusive, assim como eu sempre fiz, eu tenho a amizade aqui que nos ajuda, e é assim que a gente faz. Então, gastar com papel, gastar com correio, hoje em dia eu acho muito complicado, muito difícil, e também não acho que seja uma coisa... Eu acho que, na minha opinião, é um desperdício, até porque as pessoas acabam pegando e jogando fora. E além da poluição que fica aí, de que eu não concordo, né?
Então, assim, talvez fazer alguma coisinha para entregar, assim, manualmente, mas também não foi feito. A nossa campanha foi baseada toda nas redes sociais. A gente consegue atingir a América do Sul completa pelas redes sociais e na base de muita amizade, de muita pessoas que perceberam o meu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho do MAI, o trabalho também dos nossos colegas do MAI que saem conosco nessa empreitada. E é o boca a boca. Eu acho que a base do meu trabalho é o boca a boca. Eu não tenho, pelo menos até onde eu saiba, nenhuma pessoa que possa falar mal do que a gente tenha feito, graças a Deus. Eu faço tudo com muita transparência, faço tudo com muito orgulho, e para mim é tudo à base do voluntariado, né? Eu mostro o que a gente faz, eu mostro tudo. Muito me entristece as pessoas que falam mal, falam que faz pela Argentina, eu vou te repetir aqui, não, faço pela América do Sul e com muito orgulho moro no Brasil, vivo no Brasil e daqui não saio porque a gente vai representar toda a América do Sul. A gente faz pela união de todos, não pela desunião. O que mais me entristece nos candidatos é ver quando fomentam a desunião, fomentam a briga entre as pessoas, entre os candidatos, entre as pessoas. Elas têm que se unir e não se desunir. As pessoas que vêm falar mal dos outros é porque não tem o que falar bem de si. Eu prezo pela união e convido a todos para se unirem conosco na união da comunidade, na união da América do Sul, aliás, do mundo, porque somos todos italianos. E é essa italianidade que nos leva, nos une, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu cheguei até aqui, Peron. Eu agradeço muito, agradeço sempre, principalmente ao meu pai, que me fez conhecer tudo isso, né? Me fez italiana também. Mas que me abriu esse caminho, me apresentou para tudo isso e que eu amo de paixão, né? Mas é isso. O projeto da senadora não é da senadora, o projeto é de todos, porque a Itália sou eu, é você, somos todos nós, Peron. Nós todos somos italianos. A Itália somos nós. E é isso. Luciana, no teu corpo a corpo, aí, contato direto com os eleitores, etc. Você tem recebido muitas sugestões? O que mais pega? O que mais o eleitor pede? Não só recebido, como eu tenho pedido também. É o que eu te falei. Eu quero fazer a minha voz, a voz da comunidade italiana. Então, o que eu mais peço é que as pessoas mandem para nós. A maioria sempre é pela fim das filas, pela mais facilidade nos serviços consulares, fila preferencial, né? A maioria é por isso. A maioria sempre cai nos serviços consulares, né? Cai na questão dos serviços consulares. É sempre essa aqui. E também para estudos na Itália, também para essa Brasil-Itália, isso também cai bastante. Quer dizer, o nó gordo nosso é serviço consular, hein? Passaporte, isso ainda é o que mais pega. E também para poder estudar na Itália, para validação de diploma, tirar cidadania. É isso. Isso é o que mais vem de demanda para nós, é isso. E essa parte de tecnologia agora que está realmente, depois que a gente lançou essa bandeira aí, é o que muita gente está abraçando e está falando que é isso mesmo, né? Que é o que precisa ser feito. Ok. Luciana, para as suas palavras finais aí. As palavras finais. Eu peço o seu voto, peço a sua ajuda na campanha, justamente por isso, porque a minha voz não é minha, é de todos. É isso que eu quero, que todos participem junto comigo, que entrem nas nossas redes sociais, na minha é @luciana.laspro, no Instagram, tem o Facebook também, Luciana Laspro, porque somente juntos é que a gente vai chegar lá. É uma campanha que é de todos. Eu não quero fazer nada sozinha. Eu acho que a gente tem que aproveitar dessa oportunidade
eu peço voto feminino, digo sempre, é uma mulher no Senado, ótimo, mas não é só pelas mulheres. Eu acho que a gente tem uma força enorme, somos mães, somos filhas, a gente só que é mulher que sabe quanto é louvável ser mulher, porque, gente, eu não parei de ser mãe, continuo em casa, tenho meu filho, tenho meus pais, ajudo em casa, não paro, fui no mercado ontem, isso é a minha vida, Peron, não paro. Tenho um escritório aqui, a gente faz a campanha junto e tenho muito orgulho disso, muito, porque eu acho que isso é que a gente conviver com todo mundo. Amo de paixão o que eu faço, faço por todos, não faço por mim. E o que eu peço é que não tenha essa rixa contra a Argentina, a favor disso. Eu não faço por dinheiro, como já foi dito, eu faço por amor, faço por todos. E se eu cheguei até aqui, algum mérito eu tenho. Eu agradeço para quem conseguiu perceber e conseguiu me trazer até aqui. Agradeço pelos que me enxergaram e farei o melhor que eu puder para toda a comunidade italiana. Não só Brasil, não só Argentina, não só Venezuela, não só Chile, não só Peru, toda a América do Sul completa, porque juntos a gente chega lá. Eu tenho certeza disso e é isso que eu peço, Peron. Itália, siamo noi.